Bom dia, aqui é o Ridley e eu vim armar vocês com um gambito extremamente perigoso de brancas, principalmente para faixa até os 1000 de rating. Fiquem até o final do vídeo porque eu vou mostrar duas formas de realmente fixar na sua mente todas essas coisas que a gente vai falar aqui no vídeo. E começa com E4, mais de metade das vezes nessa faixa de rating você vai ver E5. Você prossegue com cavalo F3, cavalo C6. Aí você pode estar pensando, não, mas isso eu já sei. Isso é o que eu sempre faço. Sim, mas calma, tem mais. A gente vai discutir os lances mais comuns que você de fato vai enfrentar no seu nível, baseado nas estatísticas de partidas. E a gente também vai discutir erros comuns que as pessoas cometem. Então a gente continua com Bispo B5, que é a Ruy Lopes. E essa é a abertura mais clássica de todas. E já te dá uma dica que o que eu vou sugerir aqui não é uma porcaria. Não é aquele gambito que você pode usar, que é perigoso, só que não é correto realmente. Esse daqui, além de ser perigoso, é correto. Mas a resposta mais comum é cavalo F6. A defesa berlinesa. Esse movimento, ele é muito o movimento da distribuição normal, sabe? Porque ele é mais jogado na faixa até 1000 de rating. E aí quando você vai de 1000 até 1200 de rating, ele meio que desaparece. E o pessoal joga D6, protegendo o peão aqui. Mas quando você vai subindo de nível, vai para os grandes mestres, para os campeões mundiais, e de repente eles estão jogando cavalo F6 de novo. Aí, o que está acontecendo? O pessoal de 1000 até 1200 de rating, eles pensam, peraí, o único defensor desse peão aqui é esse cavalo. Esse bispo aqui está ameaçando tomar esse cavalo, e se esse cavalo for tomado, o peão cai. Que se eles fizessem cavalo F6, então as brancas tomariam, que eu botei aqui como um lance duvidoso, mas é um lance completamente ok. Só não é o que a gente está querendo preparar aqui. Mas esse não é um lance impreciso, não. Só não é o que a gente quer agora. Então, a ideia era essa. Só que acontece que tomar esse peão, na verdade, é um erro. Porque o cavalo foi tomar esse peão e isso custou um tempo. E as pretas têm um lance aqui que realmente pune essa ganância toda de querer pegar o peão, que é Dama D4. Ataca o peão, ataca o cavalo, e aí as brancas têm que voltar. Que também não é nem o melhor lance. Na verdade, eu acho que é o melhor lance sim. Eita, gente, é o melhor lance. Eu não sei porque eu botei que isso daqui era um erro, foi mal. Esse é o melhor lance, mas leva Dama toma E4, Dama E2, Dama toma, Rei toma. As brancas perderam o direito a rocar, não tem mais roque para as brancas. E na sequência, as pretas estão desenvolvendo. Bispo C5, você repara que as pretas têm duas peças desenvolvidas, enquanto as brancas têm apenas uma. E elas vão fazer o roque grande na próxima. E as pretas, por estarem com um desenvolvimento assim tão acelerado, é considerado que elas estão um pouquinho melhor aqui. E quem já estudou mais xadrez pode até falar, não, mas e esses peões dobrados aqui? Isso não é um problema para as pretas? É um problema para as pretas, mas é um problema muito pequenininho comparado aos problemas de desenvolvimento que as brancas têm. A atividade das peças e o desenvolvimento, geralmente, ele se sobrepõe a essas questões de estrutura. Então, pensando nisso,
a gente não deve tomar, aqui em C6, com a ideia de tomar o peão em E5. Aí chega um outro ponto, porque no xadrez não existe de verdade um lance bom ou um lance brilhante. E também não existe um lance errado. O que existe é um raciocínio brilhante, raciocínio errôneo. Às vezes você pode fazer o lance certo pelos motivos errados. E é exatamente isso que acontece até os meus de rating com esse lance aqui. O pessoal faz esse lance pensando, vou desenvolver. Não pensa que a ideia de tomar o peão em E5 não funciona porque tem dama D4? Não pensa nada disso. É pra gente não se perder. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. As brancas aqui, elas fazem um lance que parece um erro. Esse é o lance que eu recomendo, né? Rocar. Quem tá defendendo esse peão aqui de E4? Não tem ninguém defendendo. Então, o mais comum de acontecer nessa fase de rating é... Opa, peão grátis. Vou tomar esse peão. Mas a gente já viu na variante anterior que você tomar um peão assim pode dar problema. Essa coluna aqui, ela tá semi-aberta. E ela pode acontecer uma cravada aqui e esse cavalo pode cair. Mas então, como que a gente explora isso? Uma ideia seria jogar torre E1 direto, né? Mas, para os nossos propósitos, eu vou recomendar o D4. As pretas tomam um peão. E agora, o tema da cravada aqui já é muito real, né? Uma coisa que vocês têm que evitar de fazer é porque a gente foca muito na peça que acabou de se mexer, né? Então a gente está aqui focado nesse peão que acabou de se mexer e pensa, peraí, 2 ataques no peão e uma defesa. Então vou tomar esse peão. Só que aí, no que você toma o peão, você pode até pensar, isso é o que acontece. O cavalo consegue fugir, está protegido pelo bispo, e agora a ideia de dar esse cheque aqui não funciona mais. Porque cavalo volta, dando coice, né? Dando ataque na dama. Então, muito cuidado com isso. Não foca só na peça que acabou de se mexer, foca na posição como um todo. Então, a gente segue com o nosso plano. A gente está com 2 peões a menos, mas relaxa que vai dar tudo certo. Torre 1. Agora, o cavalo está cravado. As pretas não podem tirar o cavalo, porque isso colocaria o rei em xeque. Se elas tentarem alguma coisa para descravar o cavalo, por exemplo, jogar isso aqui, o cavalo cai. Então, elas têm que proteger o cavalo para tentar conseguir mais tempo e descravar ele, levar ele para um lugar seguro, provavelmente para casa de C5. Aí, o que geralmente o pessoal faz? D4, que é o erro grave. Todos os lances até agora, até dá para você jogar, mas D5 é um erro grave. Sim, esse lance aqui protegeu o cavalo, mas esse lance também cravou o outro cavalo. Você tem 2 cavalos cravados agora. Para a gente realmente conseguir tirar proveito dessa cravada aqui, é muito bom a gente atacar o cavalo com um peão. Então vocês podem gravar isso, que peças cravadas é sempre uma ideia você atacar elas com peões. Não tem peão aqui nessa coluna que poderia atacar o cavalo. Então, teria que ser esse aqui. Mas a gente tira o cavalo, liberando essa casa aqui, que vai atacar o outro cavalo. Então, a gente fez 2 coisas com esse lance. A gente liberou a casa de F3, a gente tomou um peão, 3 coisas. E a gente atacou o cavalo aqui.
é muita coisa para as pretas realmente conseguirem lidar. Com medo dessa cravada, né? Com medo de cavalo toma, peão toma, bispo toma e cai a torre, cai a qualidade, as pretas descravam o cavalo. Finalmente, você já está em posição de jogar F3. Mas, se você quiser realmente não ter problema nenhum, você pode primeiro tomar o cavalo com bispo C6 e depois que ele retomar, aí você ataca o cavalo, porque antes, repara que se você jogasse F3, seu cavalo tá meio que caindo aqui. Aí ele toma com ataque descoberto. E também dá tudo certo, mas para as brancas. Para as pretas não dá tudo certo, não. Mas para que complicar, né? Então, primeiro você toma aqui, depois que ele retomar, você ataca o cavalo. Daí realmente não tem muita coisa que possa ser feita. C5 é uma tentativa, tomar direto funciona, mas é uma coisa que vai complicar a sua vida, porque olha só, de repente o cavalo tá nessa situação esquisita, né? E aí vai ter que defender e tal. Eu recomendo para vocês jogar C3 aqui, defendendo o cavalo. Antes de tomar. Finalmente, né? Ele roca e você toma o cavalo, tá com peça a mais e vai poder converter. Vamos do início agora, só pra a gente revisar. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, cavalo F6, variante berlinesa. Isso não é o que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é isso. Ah, e a propósito, esse se chama Gambito Rio de Janeiro. Engraçado, né? E depois que as pretas estão aqui, D4, peão toma. E isso é o que a gente não quer fazer. Torre E1. Aí vocês lembram que D5 era o erro grave, né? Porque cravava o cavalo em C6. Mas qual que é o lance certo, então? O lance certo é F5, que é muito feio, né? Mas ele acontece ainda nesse nível. E eu quero preparar vocês para ele. Olha, isso aqui dá origem a uma linha doida. Doida mesmo, né? Que é a seguinte. Cavalo toma D4. Cavalo toma D4. Dama toma D4. Trocou, né? Trocou tudo em D4. E daí as pretas começam a querer se agitar, né? C6. E nesse caso, você pode abandonar completamente o bispo em B5 e jogar só cavalo C3. Esse é um lance maluco, porque tomar aqui, na realidade, é um erro gravíssimo. Elas praticamente perderam a partida, tomando uma peça. Ali atrás a gente tomou uma peça e estava ganhando. Eles tomaram uma peça e agora estão perdidos, porque você pode tomar, retomar, e o ataque aqui... O ataque que começa aqui é devastador. Dama D5 cheque, rei G6 e torre G... Ah, eu fiz isso? Não, gente, é um pouquinho mais plausível torre G4, né? Aquilo ali é muito antes de computador. E depois de dama G5, cobrindo o cheque, você pode tomar de torre e é aquela história, né? Cheque, 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 mate. Então, eu quero complementar aqui com algo que realmente vai ajudar vocês a fixar na mente de vocês tudo que a gente viu aqui. Porque é que nem aquele ditado chinês. Se eu escuto,
eu esqueço. Se eu vejo, eu me lembro. Mas se eu faço, aí eu entendo. Então, como que vocês podem colocar isso aqui em prática? Vocês vêm aqui no lichess.org, esse aqui é o site. Aí vocês clicam em desafiar um amigo. Aí vocês selecionam aqui, a partir de posição, edita a posição, daí bota a posição inicial, E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, cavalo F6, roque, toma, D4, peão toma, e agora a vez das brancas, né? Aí vocês vão continuar a partir daqui, desafiar um amigo, e vocês clicam aqui. Para irem de brancas, é claro, escolha um controle de tempo. Tem que ser controle de tempo em tempo real. Desafiar um amigo. E quem é esse amigo? Esse amigo é um robô. Friendly Capybara. Fui eu mesmo que fiz esse bot. Ele é 100% gratuito. Então, vocês vêm aqui. Ok, aí estamos jogando, né? Então vamos jogar aqui o nosso torre 1. E olha só, esse é um bot que ele é programado para jogar parecido com um humano que tem 1000 de rating. Então ele vai fazer lances representativos do que vocês vão enfrentar. Aí a gente joga aqui. Olha só, tudo que a gente estudou está acontecendo. E a gente toma aqui o cavalo. E vocês vão poder, além de treinar a linha, treinar a conversão. Vocês podem jogar quantas vezes vocês quiserem contra esse bot. É 100% gratuito. E foi feito para ajudar vocês. Além disso, uma ferramenta muito legal é o chessbook.com. Eu vou deixar o arquivo aqui com os lances para vocês praticarem. E o que ele faz é que você pode praticar os lances, né? Amanhã, depois de amanhã, ele vai mostrar só os lances que você estiver mais precisando lembrar. E é uma forma muito boa de se lembrar do que você estudou, né? Ou se você quiser, você pode assistir o vídeo várias vezes. Essa é uma linha que eu não cobri no vídeo, inclusive. Tá, ele tomou aqui, vamos fazer torre 1. Cavalo toma. Aí, F3. Ah, não, olha, nós erramos. Primeiro a gente toma. E depois a gente ataca com o cavalo. Viu? Até eu, às vezes, preciso de revisar. Ok, pessoal, muito obrigado aí por acompanharem o vídeo e eu desejo muitas vitórias para vocês.